Bom, senhoras e senhores, um dos principais editais do Brasil na capital federal, onde Lucas mora, que está aqui, veio direto do sul do país. Já morou em Curitiba? Onde você já morou mesmo, Lucas? Meu Deus, eu não vou citar tudo. Se ele fosse citar onde ele já morou... Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, vamos deixar assim. Vamos deixar só os estados, né? E agora a capital federal, Brasil, controlando ali tudo do lado do presidente. Mas vamos lá, pessoal, seguinte, vamos falar do CESDF. CESDF, adoro a prova do CESDF, tenho um carinho especial pela prova do CESDF por N motivos. E o IADES voltou a assumir a banca, né? Tivemos ali, é igual aquele seu namorado que você namora muito tempo, termina, aí ele vai lá, terminou, ele tem um relacionamento ali, uma fé com outra pessoa, mas depois você volta. Você sabe que o CESDF teve isso, né? Trocou a banca ali um pouquinho, mas depois já voltou para o IADES novamente. Mas nós vamos falar de algumas polêmicas desse edital do CESDF. Nós, inclusive, estamos tentando e trabalhando muito para alterar algumas coisas, conseguimos vencer alguns editais. Aqui está a linha dura, mas a gente está fazendo a nossa parte. Mas vamos lá, Lucas, fale aí um pouquinho sobre as mudanças do edital do CESDF de 2024/25. Bora, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre informações gerais, o que mudou do edital do ano passado para esse ano, informações tanto da primeira fase quanto da segunda fase. Informações gerais e inscrições já... Na verdade, vão abrir amanhã, olha só, Pedro, 7/11 até 25 de novembro. Taxa de inscrição de R$ 134,50. A banca é o IADES, IADES, e quantidade de vagas em instituições. Temos 34 instituições, cerca de 534 vagas, tanto de R1 quanto de R+. É muita vaga. E quanto que essa pessoa que está assistindo, quantas vagas ela precisa, Lucas? Ela precisa de uma única. Só uma? Exatamente. Então, 500, você tem 500 possibilidades. A data da prova vai ser no dia 21/12, já deixa anotado, duração da prova de 4 horas. Etapas. Primeira fase, prova objetiva de múltipla escolha, ABCD, com 100 questões. Já a etapa 2 é de análise curricular. E olha que interessante, ele coloca que a nota máxima possível para o processo seletivo é de 110 pontos, sendo 100 da prova objetiva e 10 da avaliação de currículo. Isso. Ou seja, a avaliação do currículo não representa 10%. Excelente, ela vale 9% da prova. Exatamente. Então, esse é um erro que muitos sites colocam, né, Pedro? O pessoal me mandou já print. Lucas, cursinho tal, colocou que vale 10%. Não, é 10 pontos de 110, isso. É 9 ponto alguma coisa por cento. Isso. Então, a segunda fase vai ser definida pela escolha da Corem, enfim, isso aí é responsabilidade deles, e a convocação para a segunda fase do processo seletivo vai ser no dia 26/1 e escolha da instituição de 27/1 a 28/1. Tem essa coisa da escolha de instituição, né? Uhum. Ok? Recursos 22 a 23/12 contra o gabarito preliminar e o resultado final no dia 30 de janeiro para você já ir comemorar com a gente no IPM Day. Que dia que vai ser o IPM Day, Pedro? Dia 8 de fevereiro, lembrando que o IPM Day, nós vamos ter pessoas muito importantes lá. Cara, Lucas, vou te contar, eu fechei uma palestra esse final de semana. A melhor de todas, não vou falar não, mas é uma palestra que a pessoa vai sair de lá você vai ter que me contar, Pedro. Com um tapa na cara de achar que não é capaz. Vou te explicar isso, bate muito nesse edital aqui. Mas o IPMD é dia 8 de fevereiro. Você que não é nosso aluno, infelizmente você não pode participar. Pedro, mas eu tenho R$1 milhão para participar. Não pode. O IPMD é um evento exclusivo para os nossos alunos, para os seus convidados. Qual que é a única forma que você que não é nosso aluno ser convidado? Através de um outro aluno nosso. Porque cada aluno nosso tem direito de um convidado. Beleza? É isso, continue. Bom, com relação ao local das provas, então, a gente sabe que a etapa da prova objetiva ele coloca que vai ser realizado no Distrito Federal, mas ele deixa lá no item 11.5, enfim, que a partir do dia 10 de dezembro ele vai liberar exatamente o local de prova, horário, turno de aplicação, tudo certinho, então a partir do dia 10/12. Agora, com relação às diferenças dos editais, temos diferenças importantes, né, Pedro? Importantíssimas. Primeiro, taxa de inscrição reduziu, era 149. Foi a única, eu acho, que a gente gravou que reduziu, né? Exatamente, a maioria manteve. O pessoal percebeu, nós estamos ficando ricos demais, então vamos dar uma diminuída. Passou a 134,50. E agora, reserva de vagas. Isso aqui teve bastante discussão, deu bastante briga com relação ao aumento da reserva de vagas para candidatos com deficiência e PPI, que é pretos, pardos e indígenas. Antes, ele colocava de acordo com alguns intervalos. Então, ele colocava no ano passado de 1 a 15
vagas ou 20, enfim, dependendo do programa, não tinha nenhuma vaga reservada. A partir disso, era acrescido uma vaga para cada intervalo. Então, de 21 tantas vagas, era uma vaga. Agora, ele tem um percentual definido, tá? Mas que na existência de números decimais, ele acaba arredondando para cima. Tá bom? Então, isso criou um aumento importante das vagas reservadas. Primeiro, PCD, do total 20%. Vai ser reservado para PCD. Das vagas para candidatos negros e negras, ele coloca aqui um total de 20%. E a gente tem algo que é novidade, que a gente não viu, eu acho que nenhum outro edital, que são vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. Tá? Então, do total vai ser 10% para esses candidatos. E ele coloca, olha só, que esse candidato, o hipossuficiente, ele é caracterizado assim: renda familiar mensal per capita igual ou menor que um salário mínimo e meio, e ter cursado graduação em escola de rede pública ou instituições privadas, só que tem que ter sido bolsista integral. Então, mudou bastante, isso é uma surpresa. Tiveram alguns programas que reduziram muito, né, a disponibilidade de vagas de ampla concorrência. Isso. E uma das coisas que a gente está lutando, pessoal, e aí eu vou ser muito sincero, eu respeito a sua opinião, do mesmo jeito que eu quero que você respeite a minha. Eu quero fazer uma reflexão aqui com todo mundo. Esse edital, eu acho que é um edital muito bom, tá? Em alguns pontos. Só que, quando ele quebra e coloca lá, por exemplo, você tem 20% de vagas para PCD. Então, se você tem lá nas cotas divididas, especificamente, daria 2,3%, enfim, seriam 2,3 vagas correspondente aos 20%, ele sobe para 3%. Do mesmo jeito, para a questão de pretos, pardos e indígenas, ele também era 2,3, ele sobe para 3. E dos hipossuficientes também, eles sempre têm a margem de erro um pouco para cima. O que acontece com algumas vagas? Chega no final, não está dando 50%. Chega a dar 71%. Se eu não estiver enganado, cirurgia geral no hospital de base, 70% das vagas são para cotas. E o pessoal fala assim: Pedro, por quê? Por conta dessa quebra. Porque aí ele sempre superestima e aí está dando 30% ou 40%. Então é isso que a gente está tentando trabalhar hoje no edital. Nós mandamos e-mail, estamos tentando trabalhar, até o nosso jurídico está em cima, para que limite pelo menos a 50% do total. Porque tem vaga que 30% de ampla concorrência. Então, assim, esse é um ponto importante. Não vou entrar no mérito da discussão se é fair ou não é fair, se é ok essa quantidade de vagas, se não é. Mas, assim, é uma tendência, é uma coisa que, enfim, cada um tem a sua opinião. A vida tem muito do princípio da semiótica. Vou até tirar o meu óculos, porque cada um enxerga o mundo com a sua própria lente. Cada um tem argumentos que são argumentos muito bons de ambos os lados, mas nós não estamos aqui para defender ideologias, nós estamos aqui para reclamar. Nós entramos com isso e estamos lutando para não ter essa quantidade de vagas desse tanto, porque tem especialidades que mais de 70% ou 70% são destinados a isso. Mas, enfim, o que eu quero que você entenda é que, independente disso tudo, a única coisa que você, e que depende única e exclusivamente de você, é de ir lá, dar o seu melhor e estudar. Então, para de pensar nisso, para de ficar chorando em grupo, para de ficar querendo engajamento nesses posts da galera que é comentário em discussão nos stories, não sei o quê, que só quer o sangue. Para você entender, pessoal, nós vivemos em tempos medievais modernos. Eu falo isso, uma reflexão muito grande, porque, Pedro, tempos medievais modernos. Gente, nós estamos vivendo na época de Roma, Coliseu, em que coloca pessoas para se degladiarem. Só que sabe qual que é o Coliseu do século XXI? Rede social. Aí vem lá um Zé Ninguém, coloca lá um post comentando isso e coloca assim embaixo: deixe sua opinião, discussão dos stories. Aí você tá lá se degladiando com outra pessoa. E aí cada um defendendo a sua torcida. Então hoje o Coliseu é a rede social, é o Instagram. Os participantes, quem são? São vocês. Estão lá perdendo tempo. O cara que tá ali, o juiz, ele só tá aplaudindo, comendo pipoca e vendo crescer número de métrica de curtida, de like. Não vai por essa onda, não. Não vai por isso, não. Para de seguir esse tipo de gente. Esse tipo de gente não soma nada, só vai ficar fazendo firula na sua cabeça. Segue as pessoas produtivas, proativas,
que não fica reclamando de questão, que não fica falando, tem que cair isso, tem que cair aquilo, tem isso. Não, faz isso não. Cara, se você precisa entender que o que depende da gente, nós vamos trabalhar. O que não depende da gente, nós vamos fazer o que depende, o que é possível, o que nós estamos fazendo. A gente entrou com discussão? Não. Mandamos jurídico, conversamos e tal. Estamos tentando mudar, igual a gente já conseguiu várias vezes. E não ficar promovendo o caos na internet. Desculpa esse desabafo aqui, Lucas, um disclaimer rápido, mas continue aí nas mudanças. Mas eu acho que é importante, e até para ilustrar isso que o Pedro falou, que a gente estava conversando antes, é isso aqui que está aqui na tela para vocês, tá? Anestésio, por exemplo. Hospital de base, tá bom? Hospital regional. E aí você vê ali no Hospital Regional de Taguatinga, por exemplo. Como tem uma vaga reservada para o serviço militar, eles consideraram como ampla concorrência. E aí ampla ficou com 0. E aí você tem uma vaga para PCD, uma vaga para negros e uma vaga que está reservada. Então, isso que a gente recebeu algumas mensagens de reclamação, porque eu queria, às vezes, o aluno queria no Hospital de Taguatinga ou em algum outro hospital e acabou ficando zerado de vagas para ampla, digamos assim. E o exemplo que o Pedro deu, tá ali, a cirurgia geral, o Hospital Regional de Taguatinga, não, foi o Hospital de Base que você falou, né? Isso. Vagas de ampla concorrência 2, a IPCD 2, negros 2 e hipossuficientes 1. E aí fica exatamente para reserva de vagas, ficou 71% do total dessas vagas. Então acabou passando o que eles mesmos colocam no edital. Sim. Então a ideia seria só seguir esse edital de limitar os 50% total, né? E aí eu coloquei outros exemplos para vocês, dermato tem aí, oftalmo tem aí também, hospital de base, por exemplo, do Distrito Federal, ficou com 2 de ampla, uma vaga reservada para serviço militar, uma PCD, uma negros e uma hipossuficientes. Tá bom? Certo. Com relação à primeira fase, o que a gente pode esperar da prova objetiva? Tivemos uma mudança do jeitão da prova, né? Antes a gente tinha aquele certo e errado, e ano passado, indo para o IADs, enfim, a gente tem agora uma questão de múltipla escolha, ABCD, aquele padrão mais comum das provas em geral. Então, como consequência, a gente teve um aumento da quantidade de assuntos cobrados. Como assim? Antes, o CSDF ele trazia um caso clínico e ele fazia uma sequência de certo e errado do mesmo assunto em geral. Claro que às vezes ele podia correr para outros lados, mas do mesmo assunto de forma geral. Então agora com 20 questões por cada matéria, acabou aumentando a quantidade de assuntos que são abordados naquela prova, tá? A gente trouxe aí uma análise para vocês no gráfico de 2018 até 2024 de temas mais importantes, e é aqui entra então a banca antiga. A arritmias acaba predominando, tá? Em primeiro lugar, 18 questões nesse último ano. E eles gostavam muito, a banca antiga gostava muito de ECG. Mas nesse ano de 2024, agora não foi diferente. Eles trouxeram arritmias também. Trouxeram bradiarritmias, trouxeram PCR também, diagnóstico e tratamento. E aí, Pedro, isso é uma coisa que os alunos às vezes ficam, eu vou jogar fora todas as questões do CSDF antigo. Não vou fazer nada. De forma alguma, não faça isso, tá? Porque muitas das pessoas são as mesmas que fazem a prova. Pessoas da própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal, pessoas da FEPEX. Então, assim, mudou o estilo de prova. Você sabe a diferença de estilo, né, Lucas? E padrão. O que é estilo de prova? Estilo saiu de VOF e entrou para múltipla escolha ABCD. Isso é estilo, mudou. Agora, o padrão de temas do que mais cai, de estatística, não mudou. Então, o que eu sugiro? Faça todas as provas dos anos anteriores normal, pelo menos os últimos 5 do CSDF, independente se é verdadeiro ou falso ABCD, mas eu também sugiro que você faça também algumas provas da mesma banca, como, por exemplo, Secretaria Municipal de Saúde Suzinho, de São Paulo, o famoso SUSinho, que era feito há alguns anos pelo IADS. Show. Então, galera, cirurgia foi isso que a gente conversou até em muitas oportunidades. Top 3 temas: atendimento inicial politraumatizado, abdômen agudo inflamatório e em terceiro, hérnias. E a gente falava para vocês, olha, no CSDF era muito importante, a parte de hérnias estava no top 3 temas. E adivinha, no CSDF em 2024, ano passado, eles cobraram 4 questões de hérnias, tá? Triângulo de Hesselbach, cobraram hérnia de Spiegel, cobraram abdômen agudo obstrutivo por hérnia femoral, cobraram também hérnia rafia convencional, enfim. Então é isso, não rasgue as provas antigas do CSDF. Na parte da GO, temas principais, vulvaginites disparado na frente como tema mais importante, seguido por sangramentos da primeira metade, colo uterino. E se tem um assunto que está quente para esse próximo ano agora,
a gente coloca aqui para você como amenorreia primária. Isso aqui é uma coisa importante para você não deixar de estudar no CESDF. Já em pediatria, adivinha, crescimento e desenvolvimento disparado seguido por infecções das vias aéreas inferiores. Isso a gente falava para vocês também, olha, eles gostam muito dessa parte de infecções de síndromes respiratórias, tá? E, dito e feito, ano passado caíram 2 questões de diagnóstico e tratamento de bronquiolite viral aguda. E já era um tema que eles gostavam de cobrar. Cobraram no CESDF 21, 5, 6 questões, no CESDF 22 também. Então é isso, não deixa de treinar as questões antigas. Ok? Lucas, preventiva, eu acho que foi a maior ruptura que teve da prova. Tá? As outras, você vê alguma similaridade de temas, que o que eles mais gostavam, cobraram questões assim, mas eu acho que o padrão da preventiva foi a que teve a maior ruptura comparado com o formato antigo. De 2018 a 2023, era muito focado na medicina de família, tá? Muita atenção básica, contextos clínicos na APS. Agora, 2024 foi uma prova mais raiz de preventiva, tá? É uma prova que trouxe mais conceitos de bioestatísticas, de medicina legal e ética médica, trouxe coisas importantes ali de níveis de prevenção, terciário, quaternário. E antes, de 2018 a 2023, era muito mais isso, um pouquinho de clínico, um pouquinho de pediatria, de GO, temas no contexto da APS. Acho que essa foi a maior mudança que a gente teve. E eu sei que às vezes você quer olhar com detalhes todas as estatísticas aqui, fica tranquilo que a gente vai deixar para você no final um presente, tá bom? Pedro, essa então é a primeira fase, a parte objetiva. Com relação à segunda fase, o que eles podem esperar? Bom, segunda fase, padrão do CESDF, tá? Uma análise curricular muito detalhada. Vocês vão perceber que eles colocam ali desde a parte de histórico escolar até a parte de monitoria, extensão, muito detalhado. Então você vai pegar o edital, vai lá para as últimas páginas do edital, que é muito tranquilo isso, tá? Você vai ter o período ali para fazer, do dia 1º de novembro até o dia 25 de novembro para subir o currículo. Eles classificam por alíneas, tá? Então vai da A até a M, as alíneas. Então você vai colocar os certificados em PDF ali, declarando em cada linha sobre o que representa. E aqui tem uma inversão, só para deixar muito claro para vocês, no CESDF é comum, o histórico escolar normalmente nas outras análises curriculares ele é sempre o primeiro item, então o CESDF traz ele como a linha M, tá? Então é bem bacana. A média do currículo do ano passado foi em torno de 4 pontos do CESDF, então eles são muito rígidos com isso, tá? Então o currículo no CESDF ele faz muita diferença, porque apesar de serem muitas vagas, esse ano vai fazer mais diferença ainda, porque a quantidade de vagas reduziu. Então não fique estressado com concorrência, com ponto de corte. Se a gente for analisar essa quantidade de vagas especificamente por cotas, por hipossuficiência e por portador de necessidades especiais, enfim, de 50%, vamos usar esse número, a gente teve uma queda geral da ampla concorrência. Então, só por essa análise específica, o ponto de corte deve crescer. Então, o currículo é um fator estritamente determinante na sua aprovação. Então, faça com carinho, veja o que dá para você subir. E não se esqueça que, uma coisa importante, um dos pilares da nossa mentoria é a análise curricular. A gente, dentro da mentoria, e fica o convite, vou deixar aqui embaixo para você se inscrever no nosso processo seletivo, um dos principais pilares, a gente faz uma análise do aluno 360. A gente quer que você tenha um currículo muito competitivo, nós vamos atrás do que está faltando, a gente quer que você tenha um nível de estudo muito bom, porque não adianta nada você ter um currículo bom se você não faz pontuação na hora da prova, e a gente também vai atrás de outros aspectos para não deixar você na mão. Beleza? Basicamente é isso, análise curricular muito bem detalhada e bem descrita. Não se esqueça de deixar o seu like aqui, de curtir, de se inscrever no nosso canal, e o Lucas deixou um presente aí para você. Isso aí, confere na descrição do vídeo, tem um material para vocês acessarem essas estatísticas, para conseguir nessa reta final ter um direcionamento melhor. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Fala, people. Bons estudos. Fala, people. E é isso. Grande abraço. Até a próxima. Até mais. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.